Ontem da Copa do Mundo, a Espanha derrotou a Argentina por 1-0. Foi um jogo de um time só, né? Foi muito até decepcionante para mim, não gostei. Achei que a final foi um monólogo, só a Espanha jogou, né? Mais de 800 passes trocados, a Argentina ficou com um pouco mais de 300, ou seja, decepcionou muito a Argentina. Vamos então para a cartela com os números do jogo, né? Espanha e Argentina. Muito bem, não vai, aqui está aqui a estatística, né? A Espanha teve aí 20 chutes a gol, ou 2 ou foi 3? 3 da Argentina, né? E o curioso é que foram 3 chutes da Argentina apenas, e isso depois que a Argentina tomou o gol. Chutes a gol aí teve 11, né? A Argentina não acertou nenhum chute no gol, 65% de posse de 68, desculpa, de posse de bola contra 32. Temos aí 21 faltas da Espanha, 24 da Argentina, pelo menos isso aí a Argentina equilibrou, né? Cartões amarelos foram 5 para a Argentina. Aliás, a Argentina bateu uma barbaridade ontem, confundiu raça com violência. Foi um time desleal ontem, os argentinos estavam meio que desesperados. Cartões vermelhos, nós tivemos né? Expulsão do jogador argentino. E impedimentos 4 da Espanha, até porque tentou mais, né? Contra 1 da Argentina. Nós tivemos 9 escanteios para a Espanha e apenas 4 escanteios para a equipe da Argentina. Então vamos para o debate, porque a gente teve ontem, né, um futebol muito mais vistoso, que realmente propôs o jogo, quis jogar, quis mostrar, uma seleção que quis mostrar arte do futebol. E mostrou, né, contra uma seleção que se acovardou, né, se apequenou. Então a pergunta é o seguinte: a Espanha salvou o futebol arte ao vencer uma Argentina covarde e violenta? Não está na pergunta, mas teve isso aí também, né? Ou os hermanos caíram de pé? Começo com o nosso convidado Jussival Souza. Na verdade, os deuses do futebol às vezes não contemplam, né, Francisco, com a vitória, né, de quem realmente se apresenta melhor. Então vamos lá, 82, por exemplo, a seleção brasileira era um primor de futebol, lindo e maravilhoso, né? E aí a gente perdeu a condição de ser campeão, né? E agora, neste momento, e especificamente, a gente vê o time da Espanha que foi campeão, e foi campeão porque tinha um time mais organizado, meio de campo, que marcava muito bem e que sabia o que fazer com a bola, né? E aí a Argentina poderia ter sido campeã? Poderia, mas foi um time que cansou, foi um time que, fora o Messi, foi um time que estava bem assim, feita a leitura do que eles iam fazer, né? Eu acho que abdicou de jogar, realmente. Abdicou de jogar, e tem um detalhe também, os jogadores se machucaram, ele foi perdendo, o treinador foi perdendo um jogador após o outro, fez com que a Argentina se perdesse no meio do caminho. Veja só, na minha opinião, eles só jogaram 5 minutos, foi quando levaram o gol, no segundo tempo da prorrogação. Fora isso, foi só... Aí já foi mais na base do abafa, do desespero, ir para cima. Como foi a Argentina em muitos jogos, né? Tentando ir para cima e indo para cima para tentar reverter o resultado na base da garra, da raça. Mas isso, claro, nem sempre funciona. Nem sempre iria funcionar como de fato ontem não funcionou, Lucas Braz. E aí, para você acha que a Espanha realmente honrou o futebol arte por tudo que ele apresentou, sobretudo coletivamente, contra uma Argentina que, vamos lá, vamos combinar, se acovardou mesmo, não quis jogar, tentou cozinhar o jogo, levar para a prorrogação, né? Ou você acha que a Argentina cai de pé apesar disso? Boa noite, Francisco, boa noite, Jussival, boa noite, Dado, boa noite a todos que nos acompanham. Eu não acho que a Argentina abdicou de jogar e nem se acovardou. Para mim, se a Espanha realmente controlou o jogo com todas as estatísticas que a gente colocou aí no início do programa, para mim, quem foi mais superior foi a Espanha, porque a Espanha sabia que a Argentina ia catimbar, ela foi, desculpa a expressão, cabeça fria, coração quente, eles foram muito resilientes de não entrar em nenhum momento da catimba da Argentina, algo que foi o algoz da Inglaterra no jogo passado, e o outro detalhe que eles conseguiram controlar o meio de campo, Rodri, Fabián Ruiz, Baena, Daniel Olmo, então assim, 4 jogadores que conseguiram controlar o meio de campo e esconder a bola do time argentino. A Argentina sem a bola é um time muito mais frágil,
é um meio de campo muito mais lento, então eles sobressaíram por conta dessa questão. Mas eu não acho que a Argentina abdicou de jogar, tanto que, como você bem colocou, os 3 lances de gol que a Argentina teve no abafa no finalzinho, foi quando justamente a Espanha abriu mão daquele controle do jogo. A Espanha falou assim, não, a gente já fez 1-0, a gente não precisa controlar o jogo. E correu o risco de tomar um gol em duas chances do abafa no bate-rebate. Correu o risco também de fazer mais um, né? Pô, teve a questão do contra-ataque, né? Ia ter o contra-ataque. Então, assim, pra mim, eu não acho que a Argentina se acovardou, e nem acho que também a Inglaterra no jogo passado se acovardou, não. Então, pra mim, eu acho que realmente, como você bem colocou, o futebol coletivo, a dinâmica da Espanha, aquele trabalho que foi criado no primeiro título em 2010, ele se consolidou agora em 2026. Olha, eu vejo muito por aí não. Para mim, eu acho que a Argentina provou do próprio veneno. A Argentina pensou que ia fazer uma catimba e ela mesma se envolveu na catimba dela. São números, não sou eu que estou dizendo. Antes que alguém diga, tá inventando. Não, tá lá. Foram 5 cartões amarelos e um vermelho. Um jogador expulso. Então, assim, durante o tempo normal, os 90 minutos, a Argentina não chutou uma vez ao gol. Nada. 0 de criação. E aí, se vocês pegarem as falas que eu falei anteriormente aqui no Olé TV, a Argentina provou no mesmo veneno que a França provou. Quando eu falei que a Espanha poderia vencer a França, todo mundo disse, tu é um louco. Você não sabe o que você está dizendo. Eu falei assim, a França vai pegar um time leve. Um time que tem velocidade. A Argentina já é um time mais envelhecido. Tem jogadores. É a última safra de bons jogadores da Argentina. Sabe Deus quando se terá uma geração como essa, que foi campeã como essa. Então, assim, pegou-se uma Espanha decidida, e o que me deixa muito triste é que a Argentina provou por várias vezes para os seus torcedores que era um time de reação, era um time que tinha um poder de criação, e que, no momento em que mais precisou, fechou a torneira de tudo. Fechou a torneira de tudo e provou da sua própria catimba. Com 5 jogadores pendurados, um expulso e o gol. E não levou mais, porque o árbitro deu 2 impedimentos. Foram 2 impedimentos de gol ali, claro. Pelo menos um é questionável, né? Entendeu? E aquele gol também, né? Aquele gol também que foi anulado, muito mal anulado também. Pois é, por impedimento. Não foi falta. Não foi falta, foi a falta. Faltoso. O primeiro foi faltoso do Merino. A geração de lance. Exato. Para mim, eu acho que a bola puniu quem agrediu, quem não quis jogar, quem procurou o antijogo e coroou aquela seleção que quis jogar, que quis ganhar a Copa. Posso ser polêmico? Vou ser polêmico? Pareceu, sabe o quê? Palmeiras e Flamengo na Libertadores. Sabia que ele ia comparar isso. Do ano passado, na final. O Flamengo quis jogar. Boa O comparação. Flamengo venceu de 1-0. Palmeiras não chutou uma bola no gol contra o Flamengo na final da Libertadores do ano passado. E aí o Flamengo fez um gol de cabeça, um gol único, que deu a vitória, o título ao Flamengo, seu 4º título de Libertadores. Então a Argentina, ela se preocupou muito mais em bater, em reclamar e tentar levar o jogo para o lado psicológico Catimba, do que né? realmente se interessar e mostrar o futebol. E aí eu estou muito satisfeito, não pela derrota em si da Argentina, mas porque o futebol arte venceu a catimba, venceu o antijogo, venceu quem realmente quis vencer, quem quis levantar a taça. Agora a pergunta que fica no ar, Francisco, o que vai ser da Argentina agora sem o Messi? Pois é, daqui a pouco a gente vai debater isso, mas só complementando meu raciocínio, eu acho que a Argentina, o Lucas, que acompanha muito bem a Argentina, sabe disso. A Argentina não mostrou recursos nessa final. A Argentina dependeu muito, muito do Messi. Aí o que aconteceu? Messi mostrou que estava um pouco cansado, foi muito bem marcado e a Argentina desapareceu em campo, não jogou, não conseguiu jogar. Você falou muito do Messi. Se você pegar algumas imagens durante o jogo, o Messi estava só andando. Ele não teve aqueles momentos de arrancada e dribles desconcertantes que o torcedor argentino está acostumado a ver. E daí, mas se você pegar vários momentos na faixa de ataque, o Messi não rendeu. Tinha uma jogada Deu também, um blackout nele. Tinha uma jogada específica também que aconteceu contra a Inglaterra, que ele ficava espetado do lado da direita e o Tagliafico sempre voltava a bola para ele poder cruzar voltando e
dessas jogadas Tava sai do manjado, gol, os espanhóis aquela manjaram jogada essa ali, jogada. o Baena fechou muito bem ali, Marcou juntamente bem. com o Cucurella. E aí o que aconteceu? Ele não conseguiu Foi produzir nada por neutralizado. ali, foi neutralizado. Essa questão, antes, só complementar o que você estava falando, essa questão do Messi estar caminhando em campo, praticamente é o básico dele hoje, porque assim, com 39 anos, ele foi o jogador da Copa que menos correu, Sim. buscando, tipo assim, como ele viu que não tinha muitas jogadas para ele fazer, então assim, ele tentou se manter até a prorrogação inteiro, mas assim, Francisco, para mim o maior vilão de ontem dessa derrota da Argentina, apesar da superioridade da Espanha, se chama Lionel Scaloni. Por que Lionel Scaloni? Porque ele se abraçou muito ao saudosismo, porque o saudosismo ontem, dos jogadores que estavam em campo na final, só um não jogou a final passada, que era o Nicolas Gonzalez. O resto estava na final passada contra a França. 7 ou eram 8 jogadores que disputaram, que estavam no jogo de ontem, que disputaram a final. E no caso, a questão do time de ontem, muitos eram para, vamos supor, Depou estava se esfarelando, Macalester, enfim, o meio de campo inteiro da Argentina não estava bem. Ele tinha a possibilidade de Nico Paz no banco, Palácios, enfim, tinha jogadores, até o Flaco que entrou bem no jogo contra a Suíça, ele tinha jogadores para fazer alteração e ele não fez. Então, assim, ele se amarrou muito àquela questão da gratidão pelos que eles fizeram, contribuíram na Copa passada e deixou eles titulares. Eu acho que essa gratidão, às vezes, que a gente vê muito no futebol brasileiro trazendo para cá, de treinador, não, vou deixar fulano de tal titular mesmo não jogando bem, porque ele já foi bem, uma hora vai. Mas eu acho que para a Copa do Mundo você não pode pensar assim. Você sabe o que é que isso me faz também raciocinar? É que a Espanha, ela, como ninguém, soube fazer jus, jogar com a coletividade. Foi o time mais coletivo. E o Scaloni, ele titubeou várias vezes, você colocou muito bem, Lucas, porque, vamos lá, o De La Fuente, o treinador da Espanha, tirou o melhor jogador de campo, do campo, né, da Espanha, o melhor jogador da Espanha em campo, que era o Rodri. Justamente, estava Não em teve todas as partes do nem campo. assim, nem titubeou, tirou o Rodri. Todo mundo achou, poxa, mas ele tirou o Rodri. E o Scaloni, mesmo sabendo que a Argentina poderia melhorar, não teve coragem de tirar o Messi. Tudo bem que é muito difícil você tirar o genial Messi de campo, mas o Messi estava visivelmente cansado, o Messi não dava sinais que poderia decidir a partida ou no lance genial, ele estava fora do jogo. Por muito tempo ele esteve fora do jogo. Então o Scaloni não quis, não foi só nesse jogo, é claro, assim, usar da sua inteligência, do seu poder de treinador para melhorar o coletivo da Argentina. Ele insistiu com o Messi, com outros jogadores, né? Em função da sua Macalester, Depou, o próprio Enzo Fernandes, que já estava muito pilhado, era para ter sido substituído, evitar a questão da sua crença na individualidade contra o De La Fuente, o treinador espanhol, não. Disse, olha, eu quero manter o coletivo, o ritmo de jogo, a forte do meu intensidade. time. Tirou o Rodri. Que é um sistema que o De La Fuente já vem colocando desde a época do Aragonês, se eu não me engano, né? 2010, que foi o primeiro. 2010? Chama de La Masia, né? Onde eles têm o controle de bola, onde tem o toque, o tic-tac. Isso começou com o Guardiola, sem o Guardiola nem ter treinado a seleção espanhola. E Pegaram só do Barcelona. eles controlam isso, eles controlam o jogo. Eles controlam o jogo de uma maneira mesmo assim, preponderante ao ponto de fazer com que o adversário fique mesmo nas cordas. Olha, não tem como. A gente estava falando aqui, eu citei, eu estou só fazendo um comparativo aqui, nós temos aí a média de idade. A Argentina está com 29 e alguma coisa para 30. Quase 30. Quem puxa a régua, Messi. E aí você pega a Espanha, e eu peguei aqui os dados da Espanha, a média de idade da Espanha cai para 25 anos. Puxando aí Lamine Yamal como o mais jovem jogador da Copa. Será que você Fez tocou no 19 anos Fez 19 na Copa. Para você ver como a Espanha é um time que deu aula em relação a fortalecer o jogo coletivo, que eu acho que daqui para frente os clubes também vão olhar muito essa questão, como é mais importante uma equipe coletivamente do que ter valores individuais para decidir. Quando você tem um coletivo forte, você nem precisa de um cara só para tentar desequilibrar. Lamine Yamal é um gênio, um jogador que todo mundo apostava, inclusive, para ser um dos melhores da Copa, e ele mal apareceu. O grande jogo do Lamine Yamal não aconteceu nessa Copa. Bora ver os números da Espanha, da grande campeã da Copa do Mundo, aqui no telão. A Espanha, merecidamente campeã de 2026, segundo título da La Fúria, tá aí 0-0 contra Cabo Verde, é Cabo isso? Verde. Cabo Verde, na primeira 4-0 fase. contra a Arábia Saudita,
ganhou do Uruguai. Aliás, foi o pior jogo para mim da Espanha, um dos piores, né? Não jogou nada contra o Uruguai. O Nem Uruguai mereceu essa também vitória. é um time muito E ruim depois naquela época. do empate com Cabo Verde na estreia, todo mundo já começou a tirar a Espanha. Na fase 16 avos, venceu a Áustria por 3-0, contra Portugal já nas oitavas bateu por 1-0. Nas quartas de final sofreu o único gol, foi 3-1 esse jogo aí, né? Foi 2-1 Não, ou foi 3-1? 2-1. Foi 2-1 mesmo? Foi 2-1. Tá, foi 2-1, então a Gol do Espanha Merino. venceu a Bélgica no único gol sofrido pela seleção espanhola durante toda a Copa. Na semifinal, Derrubou a o França. time da Espanha fez um jogo maiúsculo, engoliu a toda a poderosa França, dita como todos como a favoritaça para ganhar a Copa, 2-0, e na final 1-0 foi barato, foi pouco, A né? Essa arrogância final precede em a cima da queda. Argentina. E essa dor que os franceses sentiram, hein? Ô, dor. A arrogância precede a queda. Vamos então dar uma pausa, Daito Meirelles, para falar da